Bom, vamos lá, vou mostrar pra vocês tudo que eu quero, né, dar uma mudada. Que vai ser primeiro a pintura, que a gente pintou, ó, tava até legal, mas por conta da chuva, aí ficou assim manchado, tá vendo? Até lá embaixo, principalmente daqui pra lá, porque aqui é coberto, tá vendo? Aí pra lá, que fica aberto, é que ficou mais manchado. Aí a gente vai pintar tudo. Vou pintar o piso também. A gente quer ajeitar essa tela, que a gente colocou pros gatinhos não fugir, né? Aí aqui ela tá um pouco aberta. Soltou algumas partes aqui assim, ó. Tá vendo? Graças a Deus eles não são muito pestinha, porque se ele fosse pulasse aqui, ele conseguia fugir. A gente vai tirar ela pra, tipo, ajustar, né? E deixar ela toda certinha. Aí aqui vai ser pintura, tá vendo? Aqui a gente tem que lixar pra tirar essas partes assim. Porque se a gente pintar aqui, né? Aí depois cai tudo isso aqui e não adianta de nada. Aí a gente vai ter que lixar um pouquinho. Aqui eu acho que eu vou tirar esses negocinhos daqui. Vou tirar esse quadrinho, vou colocar algumas fotos da gente, que eu já tinha uns quadros ali. Aí ali eu vou colocar um espelho, que a gente já comprou, só vai chegar. Essas coisas aqui a gente vai levar lá pra trás, porque o pedreiro vai usar essas telhas aqui, no serviço que ele vai fazer lá. Então a gente já vai tirar tudo isso daqui e é isso. Vai ser basicamente a pintura, tirar essas bagunças daqui, colocar um espelho e pintar o piso todo. Então, antes de começar com a pintura, a gente precisava, né, ajeitar esse batentezinho aqui, minha gente, porque fazia parte do reboco, né, quando a gente mandou rebocar tudo aqui dentro. Só que o pedreiro deixou nessa situação, né, todo quebrado. Isso aqui eu já tinha passado uma camadinha de cimento antes, porque tava com tijolo mesmo. Ele não fez nada dessa parte. E aí me incomodava muito, porque tava esse espaço todo, tá vendo? Quase 2 dedos, 3 de espaço sobrando. Então eu queria preencher para ficar bem certinho o portão e o batente bem fechadinho, sabe? Aí, e queria ajeitar, né? Deixar tudo retinho. Aí a gente tinha aqui cimento e areia, porque eu e o Lucas vivem fazendo reparo em casa. Eu disse, não, vou fazer antes de pintar, que aí dá tempo de secar e depois a gente pinta, vai ficar melhor. E aí aqui eu levo como se fosse um bolo, né? A mesma coisa de fazer blindagem em bolo é isso daqui. Na minha cabeça, pelo menos faz sentido. Então eu vou colocando cimento, preenchendo. Primeiro eu fui colocando em cima para preencher, porque eu queria que tampasse o buraco. Então fui colocando, depois eu fechava o portão para ver se tava certinho, né? Se ia ter como fechar o portão e se tava preenchido. Depois que eu vi que tava tudo preenchido, eu fui colocando na frente, né? Nessa parte da lateral aí. E depois fui alisando. Basicamente foi isso. Fui colocando cimento, alisando. No final, depois a gente passa uma buchinha que deixa um acabamento bem melhor, fica mais lisinho. E tá pronto. Então foi isso que eu fiz. Fui ajeitando e acertando pra ficar do jeito que eu queria.
Depois de alguns dias é que a gente foi começar a pintura, porque aí eu deixei secar bastante esse batente para não ter erro, né? Então, o que é que a gente foi começar a fazer? Foi tirar tudo. Eu comecei tirando tudo e Lucas já estava preparando a tinta, pegando as coisas que a gente ia usar, né? Aquele negocinho de botar tinta, o rolo, o pincel. E eu fui tirando tudo. E aí, depois eu passei uma vassoura em todas as paredes, no chão. Passei bem, esfreguei bem, porque não sei se vocês lembram, mas no comecinho eu mostrei umas partes que tava meio que caindo da parte da parede da tinta, né? Então eu passei bem a vassoura, esfreguei para poder tirar esses farelinhos, porque isso dá muita diferença na pintura. Se a gente deixa a teia de aranha, a sujeira, a areia, tudo isso, quando a gente pintar, se a gente pintar por cima, a tinta não vai ficar legal e depois se essa sujeira cair, a tinta vai junto. Então fica aquelas partes falhadas. Então para a pintura ficar bem melhor, a gente tem que passar bastante ou uma lixa ou uma vassoura para poder tirar toda essa sujeira e poeira, porque depois a tinta vai penetrar bem melhor e ficar muito melhor o acabamento. Então, eu fui limpando tudo, tirei tudo, porque não ia poder ter nada, né? Porque a gente pintou todas as paredes e o chão, então não podia ter nada. E depois fui passando a vassoura em tudo, até no teto, já aproveitei para fazer aquela limpeza. Essa era a tinta que a gente tinha, minha gente. Ela já estava usada, né? Porque foi a que a gente usou no quintal. Então a gente ficou meio receoso se ia dar pra tudo, né? Mas graças a Deus deu e ainda sobrou, viu? A gente diluiu ela um pouquinho, porque ela tava pura mesmo, grossa. Então a gente colocou um pouquinho de água, ela ainda ficou bem grossinha. E como tava pintado com uma cor clara, só uma camada já foi suficiente. E a gente conseguiu pintar tudo. Ele ficou bem perfeitinho, bem acabado. Claro que deu trabalho, né? Porque a pintura, ela humilha a gente, né? A gente começa a pintar, fica um negócio manchado. A gente acha que não vai cobrir. E esses buraquinhos pequenininhos que ficam no reboco, né? É ruim porque o rolo não entra. A gente tem que ficar indo ali, enfiando o rolo. Mas assim, depois que tá o processo dando certo, a gente vê que realmente tá ficando bom. Então, a gente ficou meio receoso se ia dar para pintar tudo, né? Então, a gente fez primeiro a parede de frente, porque a gente pensou, se não der para outra, a gente compra outra tinta, e como vai ficar tonalidade diferente, a gente tem que terminar primeiro uma completa. Então, foi o que a gente fez. A gente fez primeiro essa de frente, porque na cabeça da gente, se a tinta acabasse, a gente comprava outra e pintava essa outra, né? Do outro lado. Mas, graças a Deus, deu para tudo e ainda sobrou. Então, a gente foi revezando. Primeiro, o Lucas foi pintando com rolo e eu fui fazendo os cantinhos de cima, embaixo. Depois, a gente trocou, porque meu braço já estava doendo de ficar pintando com esse pincelzinho. Aí, eu peguei o rolo, ele foi fazendo com o acabamento com o pequenininho. E aí, deu certo. A gente ficou o dia inteiro. Vocês vão ver que depois vai ficar de noite. E foi quando a gente terminou de noite. Mas a gente queria terminar tudo no mesmo dia por conta do cheiro, né, da tinta. Eu ainda pintei o portão, então como ficou a catinga forte de tinta, se a gente deixasse para no outro dia pintar de novo, ia ficar mais tempo. Então eu queria terminar tudo para dar tempo de secar tudo e sair o cheiro tudo de uma vez.
tiver perrengue, né? A gente não, minha gente. Olha pra isso. Tava pintando aqui os cantinhos. Aí eu vindo, meti a bunda aqui, torou a torneira. A sorte que a gente tinha uma lá atrás que não tava colada. A gente tirou de lá e colocou aqui, porque aqui tá com água. Aí fez essa molhadeira, ó. A gente vai agora tirar, porque a gente tava colocando sabão pra fechar. A gente tampou, né? Aí depois a gente lembrou que tinha essa torneira lá atrás. Vamos tirar pra poder colocar aqui. Aí, pronto, isso aqui que aconteceu. Mas ainda bem que essa tinta na parede já tava quase seca, né? Então, acho que não vai danificar, não. Aí a gente vai agora tirar essa água toda aqui, tirar esse sabão e continuar pintando. Vamos pintar o chão ainda hoje. Tirar essa água aqui. Varrer o máximo pra gente poder terminar ali de pintar. E aí a gente conseguiu, né, fechar a torneira. Ela ainda ficou pingando quando a gente colocou aquela torneirita. A gente teve que ficar ajustando ali. Mas graças a Deus conseguiu. Aí pintamos, né, o piso, porque a gente queria terminar tudo no mesmo dia. Então a gente pintou tudinho de lá pra cá. E depois nessa parte aqui, ó, a gente entrou dentro de casa e terminou. E fechamos a porta e é isso. Deixamos secar pra no outro dia a gente continuar, né? Porque esse chão pelo menos tinha que secar um pouquinho, algumas horas aí, pra gente poder depois caminhar e fazer o restante das coisas. E é o seguinte da pintura, minha gente, olha como que ficou. Olha o portão. Como que tá outro. Pintei até ela em cima, ó, pra ficar tudo pretinho. E ficou ótimo. Chega a dar uma sensação de limpeza, né? Porque tava todo arranhadinho aqui. Aí ficou assim, já coloquei aquela prateleira mesma que tava aqui. Coloquei esse cheirinho que eu gosto de deixar sempre aqui na entrada. Porque aí eu sempre fico virando aqui assim, ó. E fica sempre o cheirinho exalando. Aí se chegar alguém, já sente um cheirinho. Coloquei essas decorações que a gente já tinha também. Aí aqui tá os quadrinhos que eu vou colocar aqui. Faz tempo que eu comprei esses quadros. E ainda não usei, ainda tá novinho, tá vendo? Aí eu vou colocar, eu ainda não tenho uma foto, mas eu já vou mandar o Lucas prender pra deixar no lugar. Aí depois eu só faço revelar a foto ou imprimir e coloco. Aí eu vou colocar aqui em cima. Aqui. E aí ficou assim, tá vendo? A gente vai ajeitar a tela, que eu falei pra vocês também que tá caindo ali, tá vendo? Aí a gente vai prender mais, vai ajeitar. E o restante ficou assim. Eu amei. Ali tá o espelho também que a gente vai colocar. Eu não, Lucas, né? Então ele vai colocar tudo com a furadeira aqui. Os quadrinhos e o espelho. Aquele banquinho eu vou deixar porque eu vou comprar depois um vasinho. Vou colocar alguma planta artificial mesmo, pra dar uma decorada. Aí vai ficar ali o banquinho com a planta. Aqui o espelho. Aqui também eu vou ver se eu coloco uma daquelas que cai assim, pra ver se dá uma escondida nesse contador. Nesses fios, tá vendo? Que a gente tentou ajeitar de toda forma. A gente ainda colocou ali a antena, deu uma melhorada. Mas ainda ficou aqui, ó. Aí eu vou ver se eu compro uma daquelas que cai assim. E vou colocar aqui pra esconder um pouquinho mais. E é isso. Tudo pintadinho, ó, o batentezinho como ficou. Aqui a gente pintou isso também. Então vamos agora colocar as decorações, né?